Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui reunidos no santuário de Santo Antônio, nesta manhã de domingo. E queridos irmãos e queridas irmãs, que todos os domingos acompanham esta Santa Missa através da radiodifusora e também por meio das nossas redes sociais. Hoje, Deus traz mais uma vez alguns ensinamentos muito valiosos, nós que estamos no tempo da Quaresma, que nos ajuda a fazer uma revisão de vida, fazer um projeto de vida iluminado por Deus na conversão de cada dia. Eu sempre gosto de dizer, dentro de cada um de nós, existem muitas coisas valiosas, porque mora dentro da gente o Espírito Santo. E Ele não dorme, Ele não desanima conosco, Ele está sempre nos ajudando. Mas também, muitas vezes, nós desejamos fugir do Espírito Santo. E quando tentamos fugir, nós então começamos a praticar algumas coisas chatas, que hoje a palavra de Deus vem dizer para nós, através da lição do perdão. Aqueles que estão em casa e todos nós que estamos aqui, fiquem olhando para mim para não dormir, porque às vezes a gente abaixa a cabeça e o sono toma conta da nossa cabeça, do nosso corpo, e a gente perde os ensinamentos de Deus. O que Ele tem para nos dizer hoje? É necessário perdoar, e o exemplo mais expressivo desse perdão se deu em Jesus. E Jesus revelou o coração misericordioso de Deus Pai. Então, a nossa vida de fé, a nossa caminhada nesse mundo, é marcada pela misericórdia de Deus. E aí, nós ouvimos hoje na palavra, Deus quer fazer, e já está fazendo, coisas maravilhosas, coisas novas dentro da nossa vida. E Ele nos ensina a deixar para trás aquilo que já passou. Pois quando nós nos libertamos dos momentos tristes e difíceis que já passamos, nós encontramos vida verdadeira, a vida que vem de Deus. Quantas pessoas nesse mundo, e talvez já tenha acontecido conosco, nós não conseguimos sentir o perdão de Deus, não nos perdoamos e também não perdoamos o próximo, porque ficamos agarrados ao passado. Às vezes você conserva dentro da sua vida mágoas de pessoas ou de situações de quando você era criança. Olha que idade você tem agora, e você às vezes fica preso àquelas coisas. Tantas outras vezes, a gente fica preso a coisas que aconteceram recentemente, e que nós tivemos até um pouco de culpa. Mas você acha que o outro tem culpa, e você não. Nessa hora, você não consegue experimentar a graça de Deus, que, como Ele disse na primeira leitura, eu vou fazer uma estrada no deserto. Os rios vão estar sempre com água suficiente para abastecer a terra, abastecer os animais, abastecer a pessoa humana. Ou seja, no meio de tudo aquilo que você vive, embora você às vezes fique longe de mim, mas eu entro no seu deserto,
e transformam aquela coisa triste que domina a sua vida na alegria do bem, da graça e da salvação que eu tenho para lhe oferecer. Então, sabe, meus irmãos, nós todos, para termos e vivermos o perdão de Deus, nós precisamos também nos perdoar, pois às vezes nós ficamos remoendo na nossa cabeça, no nosso coração, coisas que não precisávamos ter falado, nem precisávamos ter feito, mas falamos e fizemos, e agora aquilo fica como uma casca dentro da gente, que nos impede de experimentar a graça de Deus, que não nos deixa felizes. Nós às vezes pensamos, eu serei feliz o dia que eu tiver muito dinheiro para comprar isso, comprar aquilo outro. E talvez você tenha um dia esse dinheiro, você comprou isso, comprou aquilo outro, de repente, aquilo que era brilhante foi se tornando fosco, e você percebe que aquilo foi tão passageiro, que a sua felicidade não estava em possuir algumas coisas. Talvez por inveja, você até comprou, adquiriu alguma coisa que te colocava no mesmo patamar de outras pessoas, e de repente você percebe que comprou sem poder comprar, e aí chega o tempo difícil para pagar, e você tem aquilo nas suas mãos, mas você é infeliz porque você não tem nem como pagar, ou está fazendo o maior sacrifício para honrar aquilo que você comprou, a dívida que você fez. O pior de tudo é quando a gente machuca as outras pessoas, e nesse machucar as outras pessoas, na hora que você está machucando, você não dá conta, mas depois a consciência dói. E a gente sempre deve pensar que se nós temos algumas coisas que nos afastam dos outros, é porque a gente também contribuiu para que isso acontecesse e essa situação existisse. Claro que a gente tem que acreditar, buscar, experimentar a vida nova no perdão, se livrar de algumas coisas que nos afastam de Deus e que tornam a nossa vida triste e infeliz. Mas eu preciso saber que também contribuí para que aquela situação existisse. Vou dar um exemplo clássico. No casamento, será que é um dos lados só que erra? Um dos lados joga a culpa no outro lado, o de lá joga no de cá, mas os dois erraram, os dois. De vez em quando eu digo, quem foi sepultado ontem, ou será sepultado hoje, num local onde já tem alguém sepultado, pode dormir tranquilo quem estiver vivo, que os dois lá não vão brigar não. Porque um foi retirado do caixão, colocado num canto, no meio de um saquinho, e o outro chegou bonitão com aquele caixão brilhante de verniz. Não haverá briga, há briga entre os vivos. Nós é que nos magoamos, nós é que criamos confusões ao longo da nossa vida, e às vezes a gente então fica iludido, porque eu sou bom, mais ou menos bom, porque o outro, que eu acho que é errado, ele também é mais ou menos bom, e juntos seremos melhores quando acreditarmos na presença de Jesus dentro da nossa vida, como Paulo testemunhou na segunda leitura de hoje.
E ele diz também: não fiquemos presos às coisas passadas, mas vamos sim entender e experimentar a presença salvadora de Cristo. Ele diz: por ele eu perdi tudo, mas sou feliz, porque tudo aquilo que eu tinha e que me afastava de Deus, hoje eu vejo como um lixo e não como uma pedra preciosa que eu perdi. Quantas coisas nós precisamos, meus irmãos, deixar para trás. Nosso temperamento, às vezes o jeito da gente ser possessivo, dominador. Você consegue entrar no coração dos seus filhos, no coração do seu pai, da sua mãe, no coração da sua esposa, no coração do seu marido, e descobrir se eles são felizes com você? Porque se você perguntar: você é feliz comigo? É difícil uma pessoa dizer: não sou. Por quê? Principalmente quando está em família. O desastre será o maior, então a pessoa mente ou oculta. Mas se você conseguisse entrar dentro do coração daquela pessoa, você perceberia quantas coisas ela traz dentro de si, magoando, entristecendo e fazendo com que ela não seja verdadeiramente feliz. Para você mudar, mas você se achando certo, tendo a verdade, sendo muito conduzido pela sua prepotência, pelo seu egoísmo, você nunca conseguirá mudar. E Deus não conseguirá lhe oferecer para você enxergar o novo céu e a nova terra, as coisas novas. E Ele vem dizer para todos nós que estamos aqui, para todos os irmãos que estão me escutando através das redes sociais e da radiodifusora: ninguém te condenou, como Ele disse no Evangelho para aquela mulher que foi encontrada em adultério. Ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou, todos foram embora, porque todos eles tinham adulterado com ela. E então Jesus diz: eu também não te condeno, mas Ele pôs uma condição: vá embora e não peques mais. Ou seja, diante de Deus, a gente não pode pensar assim: eu vou fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, um dia eu me confesso, Deus é bom, Deus é misericordioso, tudo no fim dá certo. Dá não. A gente precisa lembrar das muitas vezes que Jesus curou e perdoou no Evangelho. Ele sempre dizia: agora você vai e não peques mais. Ou seja, cada dia eu preciso melhorar. É isso que Deus nesta quaresma, de muitos modos, veio nos dizendo. Vida nova, graça nova. Tenha dentro do seu coração misericórdia e bondade. Que Deus nos ilumine nesta Semana das Dores, para que a gente possa sentir a graça, a luz, o Espírito Santo, fortalecendo nossa vida para melhorar e não pecar mais. Quantas vezes, meus irmãos, quando a gente encontra uma pedra minúscula ou um grão de mostarda que é mínimo dentro da nossa vida, o que a gente faz? A gente começa e para, desanima, desanima. Jesus, quando estava carregando a cruz, não desanimou. Deus não quer entusiasmo,
Deus quer compromisso, porque Ele não é apenas entusiasmado conosco. O entusiasmo de Deus se chama salvação, mas Ele tem um compromisso conosco de nos dar esta salvação. Então, antes de você começar alguma coisa, não acredita no seu entusiasmo, não, mas põe os pés no chão, para ver se você vai conseguir colocar a última telha no telhado que você faz. Porque se você para no meio do caminho, naquilo que você teve como propósito de vida, vai ficar um buraco. Não será colocada a telha final. E não colocando a telha final, a estrutura vai estragar com a chuva, o vento e o sol. Não deixemos nossa vida de fé e de compromisso cristão se estragar, porque nós desanimamos no meio do caminho, pelas pedras que encontramos, porque Deus não fica desanimado conosco. Professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.